Um, dois, três, gravando. Meu nome é Tânia, eu sou psicóloga, tenho 47 anos e vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória e como que eu cheguei nesse ponto, né, de ser especialista em perinatalidade, em maternidade. Perinatalidade é tudo que é relacionado à concepção, gravidez, parto e pós-parto, né? E a minha história, eu vou começar um pouco do começo para vocês entenderem, né, como tudo aconteceu. Que eu acho que é interessante porque cada uma vai ter a sua história e ela faz sentido, né, em como você vive a maternidade também. Então, eu me formei em psicologia quando eu tinha uns 23 anos e me mudei para os Estados Unidos. Fui fazer um curso e fiquei. Fui fazer um curso na Califórnia e fiquei lá durante 10 anos, né? Eu casei nos Estados Unidos, tive meu filho nos Estados Unidos, fiz um mestrado. Mas durante esses 10 anos, a minha vida fluiu relativamente normal, né? Eu fui fazendo, né? Fui seguindo meu instinto, os meus desejos, negociando com a realidade, mas teve um fluxo, né, interessante, né? Não teve muitos, né, atritos entre os meus desejos e a realidade. E, né, morar nos Estados Unidos fazia muito sentido, porque eu tinha muitas oportunidades lá, apesar de eu não ter, né, a família, não, né, ser uma imigrante, mas eu, né, aproveitava o que tinha para me oferecer lá. Quando eu tinha uns 34, 35 anos, que é uma idade um pouco assim, né, limítrofe que eles falam, eu resolvi engravidar. Aí, sem muitos percalços também, relativamente fácil, engravidei. Mas aí, tudo que eu fazia antes daquele jeito, com aquele, né, seguindo os meus instintos e os meus desejos e negociando com a realidade, né? Depois que o meu filho nasceu nos Estados Unidos, começou a emperrar, né? Eu não tinha o suporte para dar conta de tudo que eu precisava, né? E eu comecei a achar que era um problema da cultura americana, né? As famílias são mais separadas, cada um mais individualista, a mão de obra ela era muito cara. Então eu falei, bom, aqui eu não dou conta porque tem esse contexto que não é favorável, né? Então, vamos voltar para o Brasil. Meu marido é americano, né? Então, convidei ele, vamos lá para o Brasil, porque lá né, num outro contexto, as coisas vão fluir melhor, né? Eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir cuidar de mim, vou conseguir cuidar do meu filho, vou ter mais suporte, né? Então, quando meu filho tinha uns 2 anos, eu voltei para o Brasil e nem por isso estava dando conta, né? Mesmo com um pouco mais de suporte aqui, né? A mão de obra era mais acessível, eu conseguia trabalhar, me cuidar dele, mas ainda tinha alguma coisa que não fluía, né? Aí eu comecei a questionar. Então, de repente, não é uma questão de contexto. Talvez seja uma questão mais complexa que só, né, em que lugar que eu vou dar conta disso tudo. E comecei a ler muito sobre maternidade, a pesquisar muito, né? Na clínica comecei a atender muitas mães né, e a queixa se repetia, né? Eu tô sobrecarregada,
eu não tenho tempo para mim, eu não tô dando conta, o suporte não é, né, não dá, né, não é o suficiente para eu dar conta do nível de demanda que eu tenho sempre essa sensação de que, né, não é suficiente, que eu não sou boa, que é uma sensação muito grande, assim, de uma mistura de desamparo com sobrecarga, com uma frustração, e isso se repetia muito, né? Então, aí fui pesquisar mais a fundo, porque eu falei, bom, não é uma questão minha, não é uma questão cultural, né, da onde você tá no mundo. Então, talvez seja uma questão da maternidade hoje em dia, né? Que os papéis, a exigência, né, dos papéis femininos, dos papéis para mãe desempenhar, estão muito além do que ela consegue dar sem esse suporte necessário, sem esse amparo, sem essa comunidade, né? E as expectativas muito altas, né? Então ficava sempre uma incongruência e isso vai gerando uma insatisfação muito grande, uma sensação assim meio de, né, não vou conseguir, tô fazendo tudo errado, é, né? E então, por isso eu comecei a pesquisar a maternidade, estou fazendo uma formação só em perinatalidade, que é, né, essas questões voltadas ao começo, né, da vida da mãe e da vida da criança. E gostaria de oferecer para vocês esse, né, esse percurso, né, essa janela, porque eu acho que não tem isso no mercado, né? Não tem nenhum lugar que ajude você a se organizar nesse nível para dar conta de tudo que você tem que dar. Então, esse curso, vou chamar de curso para a gente ter um vocabulário comum, vai um pouco nesse sentido, né? Ele é único, nunca vi ninguém oferecendo, porque eu acho que é muito difícil. Ele não vai te dar respostas, ele não é um manual, porque manual tem, né, tem seus problemas no sentido que o manual é feito para milhões de pessoas. Se você empaca ali, né, se você não cabe no quadradinho, o manual acaba não servindo para você, né? Eu acho que tem muita informação e tem muita informação legal que dá para usar, mas você tem que aprender a usar. Tem que ter, assim, uma noção da sua prioridade, né, do suporte que você tem, do seu contexto. É bem aquilo, tem que olhar para o seu filho, tem que olhar para você e tem que olhar para o seu contexto. Porque senão o manual também vai servir pro vizinho, né? Então, esse curso, ele serve um pouco para isso. Ele serve para te ajudar a descobrir que mãe você quer e que você pode ser, né? Por isso que eu acho que não tem, porque as pessoas, como é que elas vão fazer uma coisa que funcione para você e ao mesmo tempo, né, não seja um manual e dê conta de muitas outras pessoas. Mas é um desafio, mas eu já dei esse curso presencial algumas vezes e ele realmente funciona. Se você fizer esse trabalho de descobrir, né, o que você precisa e souber pedir
souber negociar com a realidade, com a sua comunidade, com o seu contexto, o que você precisa, esse curso pode te ajudar muito, no sentido de você começar né, a se organizar de uma outra forma. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida do seu filho. Então, eu acho que vale muito a pena esse desafio de te ajudar, né, virtualmente, porque eu acho que virtualmente eu posso alcançar o maior número de pessoas, quanto que presencial sempre fica, né, um pouco né, limitado as pessoas que conseguem chegar, né, no local. E né, espero poder oferecer durante também o curso um suporte, né, para vocês. E vamos lá. É uma jornada, mas que eu acho que, né, vai fazer muita diferença.